Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus é o caminho, porém cabe a nós seguir por ele. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Fortalece, Pai, nosso coração. Dai-nos entendimento. Faça-nos seguir pelos Teus caminhos. Ensina a Sua palavra. Envia o Seu Espírito Santo, Pai, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Eu acredito que às vezes fica difícil entender as coisas que Deus diz, principalmente quando Ele usa metáforas. O que seria Jesus é o caminho? Que caminho é esse? Por onde eu ando? Como eu encontro? Aonde eu coloco no GPS para me encontrar esse caminho? Mas na verdade esse caminho é um caminho interior. É um caminho que existe dentro da minha mente, dentro dos meus pensamentos. Às vezes nós não ficamos com dúvidas. Se você chega num lugar que muitas vezes você não conhece, ele tem um cardápio muito grande, você começa a olhar todas as variedades, de repente começa a ver o preço, de repente vê o que você gosta, e você fica lá procurando dentre tantas coisas e gastando tempo. Só que Jesus, Ele é único. Naquele menu só tem uma coisa, só tem uma verdade, só tem uma vida, e só tem uma forma da gente chegar nele. Se a gente olha lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, a palavra diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que os encontram. Então nota que nessa palavra, Deus ele deixa bem claro que vão existir duas portas, uma que é estreita e uma que é larga. A da porta que é mais larga, teoricamente, ela é mais fácil de se entrar. Ela é uma porta onde todos os caminhos levam à perdição. E muitos vão entrar por essa porta, pelo simples fato de achar que ali é o melhor caminho. Por quê? Porque de repente ali estão os teus desejos momentâneos. Mas quando eu olho aquela porta estreita, ela me leva para um lugar muito mais longe. E eu não consigo me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu só consigo seguir para frente. Diferente do caminho largo, que eu tenho a opção de andar de lado, não de andar de frente. E que no final desse caminho largo vai ter um lago de fogo no fim, que você não pode mais voltar para trás. A outra estrada ela continua por toda uma eternidade. Só que para que nós possamos viver esse caminho e entrar nessa estrada, é necessário primeiro uma coisa: que você acredite que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Eu preciso ter fé nisso. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, ele é como qualquer um que já viveu nessa terra. Ele não venceu a morte. O único túmulo que nós não podemos visitar hoje é o túmulo de Jesus. Por quê? Porque ele não está aqui conosco, ele voltou ao Pai. Então é preciso que a gente tenha fé para poder aceitar isso e para poder viver isso. E aí é onde começa tudo. Se eu começo a dizer que Jesus ele ressuscitou dos mortos, eu começo a acreditar em todas as promessas de Deus. O Espírito Santo olha que a minha fé, apesar de pouca, é o suficiente para ele começar a fazer um trabalho na minha vida. E eu vou começar a ter uma sede de Deus, a vontade de buscar Deus em todos os momentos, de ouvir um louvor, de ler a palavra, de ouvir uma pregação, de ir na igreja, de falar sobre Jesus para outras pessoas. E assim os meus pensamentos eles sempre giram em torno disso, diferente dos demais, que muitas vezes eu estou gastando meu tempo para pensar em coisas simplesmente dessa vida. Então muitas vezes eu estou preocupado com o meu relacionamento, estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com a minha saúde, estou preocupado, só se preocupa com coisas passageiras. Mas quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus entra dentro do nosso coração, os nossos pensamentos eles se tornam maiores. Lá em João 14, versículo 6, a palavra diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Então Jesus ele deixou muito bem claro que não existe outro caminho, nem de verdade, nem de vida. E se nós temos que seguir por Jesus, nós temos que imitar o comportamento que Jesus tem. E às vezes você pode estar me perguntando, qual é esse comportamento? Nós sabemos muito bem distinguir o que é o certo e o que é o errado. Nós sabemos também que quando nós fazemos o errado, fica aquele sentimento ruim dentro de nós. Então, ainda que eu não conheça todas as escrituras, eu sei o que eu gostaria para a minha vida. Tem um dito que a gente usa, não faça para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para si mesmo. E ele serve muito bem. Então, a partir do momento que eu começo a fazer o bem ao próximo, que eu começo a me interessar mais pelas coisas de Deus e menos pelas minhas coisas, a minha vida ela se torna mais suportável. Ah, mas então se eu fizer assim a minha vida vai ser perfeita, nada de ruim vai acontecer? Não. Isso não é garantia que nada dê errado, mas é uma garantia que todos os problemas eles vão passar. Muitas vezes quando Deus der um problema, juntamente vai vir uma solução. Só que, à medida que o tempo passa, a minha fé, a minha confiança em Deus, ela vai sendo provada e sendo testada. Porque se eu só acredito em Deus quando tudo está bem, e a partir do momento que as coisas saem do controle e eu me desespero, é sinal que eu não tenho fé. Porque quem confia, confia em todas as circunstâncias. Então, ainda que hoje você não entenda, ainda que a tua vida não esteja exatamente como você quer, ainda que as coisas, sem você ter culpa, você acaba sendo culpado por elas. É chamado muitas vezes de mentiroso. Muitas vezes as pessoas simplesmente não se importam com você. Só buscam a sua companhia ou buscam a sua presença quando elas precisam de alguma coisa. Ainda assim, Deus está provando o nosso caráter. Se a gente olha lá na história de Jó, Jó ele perdeu tudo. E a gente tem que olhar tudo e entender que é tudo. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens. Quando os amigos vinham até ele, eles ficavam questionando Jó. Olha, Jó, não era você que sempre tinha uma palavra de ânimo para os outros? Ué, não está funcionando para você as tuas palavras? O que está acontecendo na tua vida? E Jó foi assistindo a essa humilhação o tempo todo. Sempre vinha um para colocar mais uma pedra no caixão de Jó. Só que nós conhecemos a história dele inteira, então fica mais fácil aceitar. Agora, se você estivesse vendo Jó sem saber o final dessa história, qual seria o teu sentimento? Ou se você estivesse vivendo a vida de Jó, como seria o teu sentimento? Ele em nenhum instante ele maldiz Deus, em nenhum instante ele perde a fé em Deus, ele perde a confiança em Deus. Ele entende que tudo que ele tinha era Deus que tinha dado, e se Deus quisesse tirar, tudo bem. Mas não seria isso o motivo ou não da adoração dele ao Senhor. Por quê? Porque o tempo todo ele seguia o caminho de Jesus. Ele não seguia o caminho que os olhos deles viam. Eu sei que hoje a tua vida pode estar do jeito que você gostaria. Eu sei que hoje as coisas podem parecer totalmente distorcidas, totalmente contra aquilo que você acha. Mas a questão é, nesses dias difíceis, como você tem se comportado? Você tem tentado ser ainda melhor ou não? Você já abriu mão e simplesmente desistiu? Se a gente desistir do caminho certo, o outro não é caminho. Essa é a questão. O outro não leva a lugar nenhum. O outro é uma mera distração. E até quando você vai querer ficar se distraindo? Até quando você vai querer ficar se enganando? Até quando você vai querer ficar se iludindo? Eu aprendi uma coisa. Nem sempre eu vou saber para onde eu estou seguindo. Nem sempre o que eu penso é o que Deus pensa. Nem sempre o que eu quero vai acontecer. Não é porque eu faço às vezes as coisas da melhor maneira que todo o resto vai sair da melhor maneira. Dificuldades e problemas nós temos todos os dias. Porém, ainda no seu pior momento, você vai ter capacidade para ajudar alguém, você vai ter capacidade para amar, você vai ter capacidade para perdoar.
Só que chega um ponto também que nós precisamos tomar um lado. Não dá para ficar o tempo todo em cima do muro. Não dá para ficar o tempo todo esperando. Não dá para ficar na porta do Egito vendo se o faraó vai libertar da escravidão. Nós vamos ter que passar pelo deserto. E talvez o que você esteja vivendo hoje é o seu deserto. Só que as coisas que Deus dá, que estão te sustentando, muitas vezes você não sabe nem o valor. Não tem coragem de dizer a verdade, não tem coragem de se abrir, não tem coragem de nada. Vive sempre baseado em medo, em insegurança. Cada pessoa, ela tem uma vida. Cada pessoa vai pecar de uma forma. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E ainda assim, Jesus ele nos aceita. Ainda assim, Jesus ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. Quando nós entendemos que quando nós andamos pelo caminho largo, as coisas elas nunca dão bem. No caminho largo é o caminho que te leva sempre para mais longe de Deus. E quanto mais longe nós estamos de Deus, mais escuridão e mais trevas vão ter em nosso coração. Maior a dificuldade que nós vamos ter de amar, mas nós vamos viver pela carne, pelo desejo, pela perversão. A gente muitas vezes confunde sexo com amor. O sexo, a partir do momento que você se satisfaz, ele passa. O amor, ele dura para sempre. O amor, ele não deita do lado e se arrepende. O amor, ele não está com você enquanto tem interesse. O amor, ele está além de todas as coisas. O amor não é coisa de circunstância. Então, talvez nós precisamos rever um pouco os nossos conceitos e as coisas que nós acreditamos. E eu, sinceramente, eu não imagino o que está acontecendo dentro do teu coração, se você teve uma noite de sono boa ou não, se você está inseguro, se você está com medo, se você não sabe do teu amanhã. E eu, sinceramente, eu não posso te dar uma certeza de que as coisas vão sair como você espera. Mas eu tenho uma certeza que Deus, ele nunca vai nos abandonar. Principalmente quando nós andamos no caminho dele. E quem anda no caminho de Deus, Deus ele dá um título para essa pessoa, de justo, de fiel. Você é fiel a Deus? Você acredita nas promessas de Jesus? Ou você acredita no que os teus olhos veem? Às vezes Deus está tirando da tua vida coisas. Como nós citamos a história de Jonas. Jonas precisava sair daquele barco. Mas uma coisa me chamou a atenção. E se a gente acha que alguém é Jonas e a gente tira aquela pessoa do barco, só que o barco continua na tempestade? Será que nós jogamos o Jonas errado? Muitas vezes o Jonas somos nós. Muitas vezes nós somos o problema na vida das pessoas. Pelo simples fato de nós procurarmos sempre esse caminho largo, o caminho dos nossos interesses, onde eu vejo apenas os meus benefícios, onde eu olho apenas a minha vida, eu não consigo viver em comunidade. Esse amor que pensa apenas em si mesmo, ele não é o amor que Deus ensina. Porque esse amor, ele não tudo sofre, ele não tudo crê, ele não tudo espera. Esse amor, ele simplesmente se acaba quando já não tem mais o que pegar referente aos seus próprios interesses. E nós precisamos, e nós sabemos, que todas as vezes que nós caminhamos sobre os passos de Jesus, nós começamos a ter um controle maior sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Nós vivemos de uma forma muito mais sábia. Nós vivemos de uma forma que os sentimentos nossos são muito melhores. Nós não nos sentimos mais perturbados, nós não nos sentimos mais controlados, nós não somos mais obrigados a fazer aquilo que o mal quer, mas simplesmente a gente consegue, se for o caso, ficar parado. Não tem pior coisa que quando algo te atenta. Se você fuma, para de fumar. Aí, mas eu sinto vontade, eu não consigo parar. Se você bebe, fica sem beber. Mas eu não consigo. Se você faz qualquer outra coisa que te domina, que é um vício, um hábito, fica sem fazer. É justamente nisso que Jesus dá uma capacidade que nós não temos. Jesus ensina para que nós possamos negar o mal, tirar aquilo que destrói a nossa vida,
E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes você está querendo parar de fumar, ou está querendo tirar algum hábito que você sabe que não é bom e que tem destruído a tua vida e a vida da tua família, só que você não tem força. Não vai ter. Sinceramente, não vai ter. Sozinho, não. Então, muitas vezes, se esse problema está dentro da tua casa ou está dentro da tua família, nós temos que colocar Jesus na equação. Só que eu não posso impor Jesus às pessoas. Olha, você vai acreditar em Deus, mas eu posso transformar a minha casa num lugar de oração. Eu posso largar um louvor tocando, quando essa pessoa estiver num estado melhor para que ele possa ouvir. Posso colocar uma pregação para que ele escute junto, indiretamente. Posso colocar um versículo da Bíblia e posso ir começar a semear a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir. E a partir do momento que eu começo a ouvir, eu vou sentindo coisas que Deus produz dentro do meu coração. Eu vou criando uma força que antes eu não tinha. Eu vou saindo desse caminho largo e esse caminho de perdição e começo a entrar naquele caminho onde só tem um caminho, que só tem uma verdade. Deus começa a curar a minha história, o meu passado e tudo que aconteceu. Eu começo a aceitar a minha vida, que daquele ponto em diante eu preciso começar e não voltar para trás e tentar reconquistar algo que já foi. Se você notar, Deus deu uma nova mulher e uma nova família para Jó. Ele não deu aquela mulher, porque aquela mulher já tinha morrido. Ah, mas, cara, é o jeito que está escrito. É o jeito que está escrito. A gente olha que toda primavera as flores elas renascem, né? Elas não catam as folhas velhas e tornam. Elas morrem e nascem, morrem e nascem. E esse é o ciclo. Acabou, caiu as folhas, vamos nascer de novo. Novo homem, nova mulher, nova criatura. E assim a gente vai seguindo. Só que não tem outro caminho. E cabe a nós desejar esse caminho. Eu não posso orar por você e achar que a minha oração vai te levar para lá, porque não vai. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de sentimento. É um Deus que é amor. É um Deus que fala sobre comportamento. Não é um Deus simplesmente de palavras, onde eu faço um abacadabra e você, opa, sarei. Não, ele não é assim. Ele depende de você. Ele depende que você faça a sua parte para que ele possa fazer a parte dele. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração. Que você consiga entender que essa vida que tudo posso, existe o nem tudo me convém. Que você já viveu bastante, eu acho que chegou a hora de viver em paz, viver bem, sentir amor, sentir esperança, porque essa vida de miserável não dá mais não. Amém? Um bom dia.